Na última segunda-feira se foi Papa Francisco. Como se trata do primeiro e até agora único Papa nascido na América Latina, eu estou aqui retomando um quadro que eu sei que vocês adoram, que é o nosso Boletim Latino-Americano. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Jorge Mário Bergoglio, ou então Jorge Mário Bergoglio, nascido na Argentina, que instaurou uma era papal que, gostemos ou não, para mal ou para bem, marcou história dentro do universo católico. Vejam, eu não sou um sujeito religioso de nenhum tipo, de nenhuma doutrina religiosa. Inclusive, esse episódio aqui do boletim não vai tratar disso. Eu vou tocar no terreno do social, que é onde me cabe. E aí, com relação a isso, vocês vão de convir comigo que o papado do Papa Francisco marcou época. Porque não só por ser o primeiro Papa da América Latina, mas também porque ele instaurou uma era de modos simples, hábitos simples, que é uma escolha social, é uma escolha política desse Papa, né, que tem a ver com uma certa renovação. Então o Bergoglio, o Francisco, ele começou já na escolha do nome, né? Então Francisco para se referir ao São Francisco de Assis, que tem aí, né, a doutrina franciscana, que, entre outras características, tem essa questão da simplicidade, de viver com o máximo possível de humildade. E esse Papa, ele, se vocês forem analisar, até na questão assim do vestuário, ele não utilizou as mesmas roupas que vinham sendo utilizadas pelos papas, ele continuou usando as roupas que ele usava antes como cardeal e que já eram roupas mais simples mesmo para um cardeal. Então ele realmente ele tem a ver essa questão de ter um modo de vida mais simples que tem mais relação, uma maior intimidade entre os humildes. Ele mudou também algumas doutrinas internas, inclusive agora que ele faleceu aos 88 anos, os seus ritos funerários não vão durar vários dias como duravam antes. Foi ele que mudou isso. Alterou um pouco também a questão da relação com as mulheres dentro da igreja. Elas passaram a ter maior poder de voto em decisões internas da igreja. Nesse âmbito, ele promove uma aproximação maior da Igreja Católica com outros grupos dentro da sociedade. Ele, por exemplo, afirmou que as mulheres trans eram também filhas de Deus, mesmo que isso vá contra a tradição da igreja, assim, de certa maneira. E isso tem a ver, é claro, com o fato dele ter sido escolhido. O que eu quero dizer? O que significa um Papa latino-americano? Por que um Papa da América Latina? Vejam, gente, quase todos os papas tinham sido italianos, né? O último não era, né? Os dois últimos não eram. Um alemão, o Bento XVI, e antes dele João Paulo II, que era polonês. Mas antes desses últimos, era tudo italiano, né? Agora, por que um Papa latino-americano, gente? A América Latina, historicamente, ela é católica em quase sua totalidade. Claro que tem as suas exceções, claro que tem a Jamaica, tem alguns outros países do Caribe, mas a tradição, no que se dá à questão religiosa, tem uma primazia, uma hegemonia católica historicamente. Então aqui sempre foi um terreno onde a Igreja Católica
teve muito presente, sempre colocou muita sua atenção. Isso desde a formação latino-americana, né, gente? Foi assim, pensando desde a ocupação europeia, onde a Igreja Católica veio junto com os conquistadores, vamos dizer assim, entre aspas, os conquistadores europeus, os navegadores. A Igreja Católica sempre teve junto, né? Sempre teve padres que tiveram nas expedições dos navegadores. Então, a formação da América Latina na América Latina tem a ver também com o universo católico. E o que vem acontecendo nesse âmbito religioso nos últimos 20, 30, 40 anos? Uma ascensão muito grande das igrejas evangélicas, em especial as neopentecostais. A gente salienta muito esse fenômeno aqui no Brasil, porque é onde a gente está. Mas, gente, eu pesquiso a América Latina, inclusive esse quadro aqui, o Boletim Latino-Americano, que é feito por mim, né, que são historiadores, especialistas em América Latina, sempre essa coisa de um olhar da atualidade da América Latina com um olhar histórico. E assim, gente, eu acompanho as atualidades da América Latina, né, e eu digo para vocês, a questão dos evangélicos hoje, ela é premente em quase todos os países da América Latina. Até mesmo na Venezuela, até mesmo em Cuba. Cuba, gente. Então, assim, essa questão da ascensão do neopentecostalismo e do evangelismo de modo geral, de certa maneira provoca essa reação da Igreja Católica ao anunciar um Papa latino-americano, que tem as suas raízes aqui. E vejam, gente, não são quaisquer raízes. É um sujeito que, como eu falei, ele é um sujeito que é próximo às populações mais humildes. Assim, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um pouco assim, detalhe, mas não é. O fato de ser um cara que é apaixonado por futebol. O Francisco era apaixonado por futebol. Era um torcedor fanático do San Lorenzo, da Argentina. Inclusive, ele teve aí o prazer de ver o time dele campeão da Libertadores. Quantas gerações que puderam ver isso, inclusive naquele ano lá, 2015, se não me engano, eliminaram o Grêmio na competição, meu Grêmio. No São Lourenço jogava o zagueiro Kahneman, que depois veio jogar no Grêmio e foi campeão da Libertadores no Grêmio também. Olha, eu aqui, um gremista, dando o jeito de colocar o Grêmio nesse episódio do Boletim. Mas assim, o fato de ser um cara que toma mate, né, que é uma coisa bem argentina, ele já tomou o mate brasileiro aqui, gaúcho, tem foto dele tomando um chimarrão, né? Um cara que... Pô, ele viu o São Lourenço campeão e viu a Argentina campeão do mundo, né? Ele faz parte da única geração argentina que conseguiu ver essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, a Argentina não ganhava a Copa do Mundo desde 86, né? E não ganhava títulos desde 92, Copa América, né? Eles ganharam uma outra Copa América, mas acho que foi depois, né? Foi essa última agora, enfim. Então, ele é um sujeito que ele era jesuíta, nas comunidades, lá no Bispado de Buenos Aires, ele era da ordem jesuíta, era uma liderança jesuíta, e os jesuítas têm essa questão de ser mais próximos das comunidades. Então, o modo dele de conduzir as suas ações na Igreja Católica tem que ver com essa questão de ser mais próximo, que é algo que a Igreja Católica vem sendo apontada de não fazer, ao contrário dos evangélicos, né? Então, não é à toa essa escolha, nunca foi à toa essa escolha do Papa, do Bergoglio, para ser o novo Papa. E aí, claro, ele teve uma série de questões que fizeram com que ele fosse mais popular na população em geral, porque ele promoveu uma aproximação com os não católicos e com aqueles católicos que não eram frequentes dentro da igreja. Então ele vai dizer que mais vale um ateu que tenha moralidade do que um católico que seja hipócrita, né? Então esse Papa ele vai ter esse conjunto de características que vão aproximar ele mais de outras categorias, de outros grupos sociais que ou não pertenciam à igreja ou então estavam distantes da igreja. Ele vai também fazer aproximação com outras religiões. Isso é algo que dá para dizer que desde o Paulo II já vinha sendo feita a aproximação com outras religiões. Mas ele vai aprofundar ainda mais. Ele se envolveu mais no campo da política do que outros papas, pelo menos de maneira assim a declarar. Então, por exemplo, ele mandou um terço pro Lula na cadeia, quando o Lula estava preso. Ele enviou um terço lá pro Lula rezar nos dias que ele estava preso. Também ele fez uma ligação, um telefonema pro padre Júlio Lancelotti aqui no Brasil, que é um padre que faz um trabalho social muito forte e que é muito atacado por grupos conservadores. Ele telefonou, disse pro padre Júlio: eu entendo o que você está passando, eu também passo por isso, Jesus também passou por isso. Então, isso é um conjunto de coisas que
fazem com que ele tenha uma popularidade grande em outros meios que estavam distantes da Igreja Católica. Mas é claro que isso também provocou reações no meio conservador, não só dentro da igreja, mas até na sociedade. Assim, acho que todos nós aqui conhecemos pessoas que também odeiam ele. Conhecemos muitas pessoas que amam ele, mas pessoas que também odeiam ele. Mas como eu falei, isso tem a ver com o momento histórico da Igreja Católica. Nunca perdeu tantos fiéis na sua história como desde a sua ascensão, desde a sua consolidação como uma religião hegemônica no Ocidente, nunca tinham perdido tantos fiéis quanto hoje. Então essa mudança na escolha do Papa tem a ver com isso. Não estamos mais no século XII, no século XIII, no século XIV, onde um Papa consegue dar uma ordem e essa ordem ser cumprida até a base da sociedade. Então hoje isso não acontece mais. Não é mais assim que funciona. E esse Papa, ele surgiu por causa disso. Nós temos que analisar um ambiente histórico para aí entender como que aconteceu desse Papa surgir. Vejam, gente, a Igreja Católica não deixou de ser um antro de corrupção. Nunca deixou de ser um antro, uma máquina de pregar moralismo. Nunca deixou de ser uma instituição espalhada pelo mundo que faz com que a sociedade ela se organize de maneira moral, né? E aí, assim, não estou fazendo juízo de valor, repito que eu não tenho religiosidade nenhuma. Agora vejam, não deixou de ser a Igreja Católica. Esse é o ponto. O Francisco, ele não fez, o papel dele não é esse. E aí eu quero dizer uma coisa assim, ó, uma polêmica muito forte que veio com ele. Quando ele foi indicado ao cargo de Papa, surgiram as acusações de que ele seria favorável à ditadura argentina. Esse ponto aqui é um ponto importante. Eu até pesquisei mais a respeito agora para esse episódio do boletim. E o que acontece é o seguinte, gente. Quando ele era líder jesuíta em Buenos Aires, durante o período da ditadura argentina, que para quem não sabe foi a ditadura que mais matou na América Latina, agora não vou falar os números agora porque eu não tô com eles frescos na minha cabeça, mas algumas dezenas de milhares de pessoas, tá? As duas ditaduras mais violentas da América Latina foram a Argentina e Chile. E ele, assim, teria entre dois bispos que estavam numa comunidade carente da Argentina lá, e era uma comunidade onde tinha uma célula de luta armada do Exército Revolucionário, do Exército Popular Revolucionário, EPR. E aí, naquela repressão argentina, ele teria tirado eles ele teria não, isso é um fato, ele tirou esses bispos de lá dessa comunidade, né? E só que aí a partir disso eles foram sequestrados e enfim, foram torturados e tudo mais, né? Então assim, gente, inclusive isso tem livro sobre isso e tudo mais. Um deles depois disse que o Bergoglio não teve culpa desse hábito dele, né? Muitos anos depois. Mas isso é uma coisa que ele mudou de posição algumas vezes, tá, gente? O que dá pra dizer assim, ó. Gente, o que eu falei antes é a Igreja Católica. O Bergoglio faz parte da Igreja Católica. Eu não sei se ele poderia fazer alguma coisa diferente do que ele fez. Também há quem diga que ele chegou a esconder um guerrilheiro numa arquidiocese, tá? Isso também então são coisas assim que ele teve uma relação dúbia. Isso dá pra dizer, e eu repito, ele é um padre. Não esperem dele que ele seja algo diferente de um padre. Mas ele, com certeza, teve um papado que foi muito mais humanizado em comparação com os outros. Agora, gente, ele tem até uma frase que, quando ele assumiu o papado, que foi muito interessante, que é a de que ele ia aproximar a igreja das periferias, não apenas aquelas geográficas, mas também as periferias intelectuais. E aí ele se referia aos grupos marginalizados também na representação política. Ele também deu bênção, permitiu que os padres dessem bênçãos aos casais de mesmo sexo, mesmo que isso seja, mesmo que eles continuem em uma situação ilegal dentro da doutrina católica. E agora, gente, a questão é saber como que vai ser feita a escolha do futuro Papa, do próximo Papa, se eles vão seguir nessa mesma linha de buscar alguém que tem uma visão reformista, ou então se vai ter uma nova reação conservadora que vai eleger alguém como era o Papa Bento XVI, por exemplo, que tinha um pensamento muito mais retroativo. Inclusive, é interessante a gente pensar que nesse último Oscar concorreu o filme Conclave, que era justamente um filme muito, muito, muito bom. A gente fez live sobre esse filme.
E é um filme que mostra como que se dá a escolha de um papa e que mostra essas diferentes correntes na igreja, que são correntes políticas, que tem um pensamento, uma corrente um pouco mais liberal, outra corrente mais conservadora, a corrente que não é dos italianos e assim por diante, né? Um filme muito bom e que foi feito agora e que mostra bem como é que vai ser feita essa escolha. Um outro filme que é bom também a gente destacar é o filme Dois Papas, que é dirigido por um brasileiro, Fernando Meirelles, e que é um filme que é sobre o Papa Francisco e o Bento XVI, sobre o encontro que eles tiveram. O filme é mais ficção do que qualquer outra coisa, né? Mas é um filme bom, por incrível que pareça, é um filme bom. Inclusive, é o Jonathan Pryce, que faz o papel do Papa Francisco, faz muito bem, ele tá muito bem no papel, né? E o Anthony Hopkins faz o Bento XVI. Então, pra quem diz que Hollywood é contra os papas, botaram o Bento XVI, o Anthony Hopkins, um gênio do cinema, né? E que é um filme bom. Então, dois filmes bons aí que eu deixo como recomendação. Agora, gente, assim, vamos lá, né? Não esperem do Papa que ele seja um revolucionário. Nenhum que virá, isso não existe. Ele é um sujeito que, o Francisco, ele propôs reformas. Reformas sociais, reformas de doutrina que aproximassem mais, que atualizassem a igreja. É isso que uma reforma faz, gente. Então, quem tem visão de sociedade mais reformista, é isso que dá pra fazer, né? Eu tenho um pensamento um pouco mais rupturista, mas isso é uma outra história. Mas há um legado deixado aqui, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse legado. Encerro aqui pedindo para vocês curtirem, deixarem opinião, compartilharem esse episódio do nosso Boletim Latino-Americano.